Fala galera, continuamos estudando sobre a singularidade da Escritura e hoje quero conversar um pouco com vocês sobre os autores da Bíblia. A Bíblia tem mais de 40 autores, tá? E tem muita coisa que a gente precisa falar sobre eles e eu quero ler com vocês um texto que fala sobre um desses autores, tá? No livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 10. Diz o seguinte: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Essa lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Aqui o nosso texto fala de um dos autores da Bíblia, você conhece ele muito bem, Moisés. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco. A vida de Moisés foi super corrida. Durante os primeiros 40 anos, ele viveu ali no Egito. Depois disso, ele foge do Egito e fica mais em torno de 40 anos ali no deserto de Midian. Logo após isso, ele retorna para o Egito e leva, com a ajuda de Deus, é claro, o povo para fora do Egito, anda pelo deserto em direção à terra prometida. Isso vai levar mais ou menos uns 40 anos. Durante esse meio termo desses eventos, ele para poder escrever, para poder ouvir a voz de Deus e transmitir a mensagem divina. E é por isso que nós hoje temos acesso a esses 5 primeiros livros da Bíblia. Como eu falei logo no início, a Bíblia tem muitos outros autores. Eles escreveram de contextos diferentes. Alguns escreveram do meio do deserto, outros estavam exilados, alguns estavam em prisão, outros, quem sabe, estavam no palácio, e ainda tem aqueles que estavam em viagens missionárias e escreveram a mensagem do Evangelho para poder compartilhar com outras pessoas enquanto estavam nessas viagens. Entre os autores, nós temos pessoas ricas e pessoas que não tinham tanto dinheiro. Nós temos também pessoas idosas e também pessoas jovens, gente de todos os tipos, e trabalhavam em diversas profissões também. Quando a gente lê a Bíblia, nós vamos perceber também que alguns dos relatos que estão aqui escritos são escritos por testemunhas oculares, como o livro de Mateus, o livro de João. Outros, porém, escreveram esse material como fruto de pesquisa, como o Evangelho de Lucas. E nós ainda temos um outro evangelho, que ele foi escrito a partir de um relato de uma outra testemunha ocular, que é o Evangelho de Marcos, que pode ser também conhecido como o Evangelho de Pedro. Pedro fala das suas experiências como testemunha ocular para Marcos, e ele registra ali no seu Evangelho. Embora a gente tenha muitas diferenças, a gente pode entender, como Paulo disse em 2 Timóteo 3,16, que toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Embora nós tenhamos muitas diferenças, nós também podemos entender que todos que escreveram a Bíblia receberam um chamado de Deus e também que todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. O Deus que criou a linguagem humana, ele transmite a sua mensagem divina para o ser humano e então ele guia os seus pensamentos de maneira que o ser humano escreva a mensagem de Deus de maneira fidedigna e a gente possa ter hoje acesso realmente à palavra de Deus. Que incrível, não é verdade? Que tal então você tomar tempo para escutar mais a palavra de Deus? A Bíblia é a boca de Deus. Deus guiou através da história os seus escritos para te dar um recado muito especial hoje. Portanto, tome tempo para ouvir a voz de Deus. Você gostaria de fazer isso? Se sim, quero convidar você então a fechar os teus olhos para a gente falar com Deus. Pai amado, muito obrigado porque o Senhor nos deixou as Escrituras. Nós queremos te pedir que o Senhor continue guiando a nossa vida, assim como o Senhor guiou esses escritos através da história. Atende a nossa oração e nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.